Boa noite, gente. Nós vamos agora para o parágrafo 51. Mas antes disso, eu queria falar com vocês o seguinte. Eu estou fazendo esse trabalho que me pediram porque para mim foi muito difícil o percurso até poder entender Lacan. Eu estava no IBRAPSE. O IBRAPSE era uma instituição da época, que era uma efervescência no Rio. Não tem nada a ver com esse IBRAPSE que foi fundado em São Paulo, que forma pessoas de RH. Ele aproveitou o nome em São Paulo, mas não tem nada a ver. O IBRAPSE foi uma instituição que tem até teses escritas sobre ele. Ele foi um movimento disruptivo no Rio. E aí mexeu no Brasil inteiro. E trouxe para cá pessoas que a gente nunca tinha visto, Bazaga, Catarrilo, Rola, Thomas Assa, enfim, milhares de pessoas interessantes. E também autores brasileiros, então ele era um lugar que congregava muitas pessoas. Mas em 83 houve um racha. E cada um ficou meio perdido. E desde 1980, mais ou menos, 80, 81, todo mundo achava muito chique dizer que era lacaniano, sabia Lacan e era lacaniano. É engraçado que dessas pessoas do início, eu não vi no universo lacaniano esses lacanianos tão falados, nunca mais. O que eu vi, e esses sim, são os lacanianos que foram surgindo a partir daí, fazendo suas escolas, suas instituições, e teve uma participação grande. De qualquer maneira, os lacanianos para mim era uma dificuldade, eu não entendia nada. Eu fui fazer uma análise lacaniana e vi que funcionava muito bem, era muito interessante uma análise lacaniana. As coisas andavam muito rápido, a minha vida eu mudava muito rápido e de uma maneira suave. Ao contrário daquela análise tradicional, lenta. Mas eu não conseguia entender nada. Até que finalmente eu soube, porque eu vinha de uma formação althusseriana bachelardiana. Até que enfim eu soube que em São Paulo existia a Biblioteca Freudiana, que a biblioteca era orientada a partir de Paris por Jacques Lamelaire, que tinha sido aluno de Althusser. Eu falei, bom, então eu tenho uma chance. E acabei indo para a biblioteca e acabei entendendo qual era a do Lacan com a IPA. E acabei escrevendo um trabalho que foi apresentado chamado Anatomia de um Equívoco, onde justamente eu mostro, destrincho a diferença do Lacan para a IPA. E a partir daí ficou, eu já era compreensível para mim Lacan. Mas a partir de ter entrado na biblioteca, ficou muito mais compreensível. Depois, que em 89 veio o Antônio Quiné, e aí eu fui para o Corte Freudiano, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu tive que fazer vários estudos paralelos, como filosofia, como matemática, como grego, para poder entender o Lacan. Não era fácil. Então, hoje, quando eu faço esse trabalho para vocês, eu me lembro da minha dificuldade que era para entender Lacan. Como era difícil entender Lacan. Como o texto era truncado. Como os seminários eram quase impossíveis de ser lidos. Ao mesmo tempo, por ter tido uma formação muito rigorosa, a primeira, eu não levava para casa qualquer frase feita e vou repetir isso. Isso era impossível para mim. Então eu não ficava com a história de inconsciente estar estruturado como uma linguagem. Eu queria saber o que era isso, né? Ou qualquer outra. Então, se eu estou fazendo isso por vocês, eu estou fazendo com todo carinho. E eu disse a vocês que eu recebo ou e-mail, ou Messenger, ou pelo LinkedIn, o e-mail do LinkedIn. Pessoas falam comigo, tiram dúvidas, perguntam, é normal. Mas eu não posso falar por telefone, porque
por causa de um monte de hackeamentos, de ter que incinerar aparelho, porque o Google avisa que já pegou o chassi, etc. E eu tenho que... Eu passei a não ter o WhatsApp. E hoje eu tive uma tristeza de manhã. Uma pessoa, ontem, não me lembro, que afinal é um chefe de uma instituição, e ele me tentou falar comigo pelo WhatsApp. E eu respondi pelo Messenger, eu não uso o WhatsApp. E ele me respondeu: ah, Branquinha, tá bem, Branquinha. Eu acho que nós brasileiros não temos que ter essa história de preconceito racial, sobretudo nós analistas. Nós somos todos mestiços. Se a gente é mais branco, ou mais preto, ou mais mulato, ou mais índio, ou mais caboclo, ou mais qualquer coisa, eu acho que não orna, vou falar a linguagem mais popular, com o fato, se você é psi, você recebe todo mundo. O seu colega, se ele é negro, se ele é branco, isso não vem ao caso, a cor da pele. Então eu achei muito feio essa história de ok, Branquinha. Nós somos todos mestiços, eu respondi para ele. E a Lei Afonso Arinos vale para todos. Né? Ele ficou quieto lá, mas eu espero que ele não esteja divulgando dentro da instituição dele que os brancos não são bons, os negros é que são, porque a gente não usa fazer isso dentro da psicanálise. Eu nunca vi. O próprio Jacques Lamelaire, quando fez a conferência dele de 2017, falou: eu nem sabia que eu era judeu, eu não enxergava isso assim, eu não tinha esse preconceito assim, palpável. Eu era da Escola Normal Superior, está na conferência. Bom, voltando agora para o parágrafo. O parágrafo 51 diz o seguinte: vocês lembram que ele tinha falado da linguagem humana, que constituiria então uma comunicação em que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem sob forma invertida. E que ele tinha adotado essa forma para ele. Então a gente já comentou sobre isso. Agora no 51 ele vai abordar uma outra questão adiante. Ele diz o seguinte: do mesmo modo, está traduzido assim, do mesmo modo, quando vocês se aplaudem por haver encontrado alguém que fala a mesma linguagem que a sua, vocês não querem dizer que se encontram com ele no discurso de todos, mas que lhe estão unidos por uma fala particular. Eu preferi pegar direto do Lacan do francês, que diz o seguinte: da mesma maneira, quando você se aplaude por ter conhecido alguém que fala a mesma língua que você, não quer dizer que encontre esse alguém no discurso de todos, mas que você está unido a ele por uma palavra específica. Eu preferi isso aqui. O que acontece? O camarada acabou de falar, aí todo mundo aplaude. Pareceria um efeito de manada, né? O entusiasmo participante dos macacos lá da etologia, um efeito de manada. Mas Lacan está aqui dizendo: não é verdade. É porque alguma coisa daquele orador tocou você de uma maneira específica, singular, própria, só sua. Tocou ao vizinho que está aplaudindo também de uma maneira própria dele, singular, só dele, e assim por diante. É isso que o Lacan está falando. Isso tem a ver com o canto do Aedo, quando eu falei para vocês lá atrás. No canto do Aedo, quando o Aedo tocava lira e cantava e contava um mito cantando, ele produzia na plateia uma porção de emoções, mas era singular para cada um. Era o que ele, que era um Aedo, um
um homem cego, inclusive, ele nem enxergava, ele captava o astral do lugar. Ele, na verdade, tocava a cada pessoa uma sua singularidade. E aí a Létea se desvelava para aquela pessoa. Cada pessoa via alguma coisa de si naquele canto do Aedo. Como numa plateia, a gente vê cada coisa, cada um de nós vê algo de nós mesmos que o orador está dizendo e que tocou a cada um de nós na nossa singularidade. Então, esse é que é o lance do parágrafo 51. É importante, muito importante, porque depois ele vai dar continuidade na questão da fala e tal, no 52. Eu estou indo devagar porque nós somos clínicos. Né? Eu falei para vocês da outra vez, nós somos asclepíades. O Freud era um asclepíade, Lacan é um asclepíade, nós somos asclepíades. E se formos, somos da vertente do poralírio, né? O que toca a lira, justamente. Né? Então, a fala sua, quando você está dando uma conferência, ela toca cada um de uma maneira. Eu, mesmo aqui, mexendo no que o texto do Lacan, eu estou tocando em cada um de vocês de uma maneira independente, diferente. E posso não estar tocando em alguns, varia. Né? Então, mas de qualquer maneira é para esse mundo que tem interesse em trabalhar com a obra do Lacan é que eu estou trabalhando. E não tem cor, nem raça, nada disso, nem credo. É quem quer entender. E eu estou fazendo a minha parte. Eu aprendi e eu estou me dispondo a ajudar vocês a poderem entender também, tá bom? Depois eu vou para o 52. Preferi fazer essa questão que realmente a gente não tem que ter essa história de cor, de raça, de credo, de preconceito. Eu não falo no telefone, eu não sei com meus amigos, tenho o telefone na minha casa, mas aí é diferente, isso eu já tinha dito na rede. Por quê? Porque aliás, eu falo no meu celular, nem no telefone fixo, porque o fixo vive sendo toda hora, entra gente, entra sei lá, de onde vem, mas enfim, são trotes, e gente que liga a linha, prende a linha, enfim, é uma coisa que acontece aqui no Rio com frequência, não sei nos outros estados. Aqui no Rio a situação não está muito boa, sobretudo nesse a região onde eu vivo, que é uma região muito boêmia da cidade. Então, para que eu vou ficar falando em telefone se eu posso falar com vocês pelo Messenger, ou pelo e-mail, ou pelo e-mail do LinkedIn? Eu dei 3 oportunidades. Então, é simples, tá? Um abraço, até amanhã. Amanhã a gente continua.